Hebraica News na TV, temos a satisfação de entrevistar Taylor Diniz, que escreveu um livro, A Sobrevivente A24646, sobre a história da dona Herta Speer nos campos de concentração. Taylor, me conte um pouquinho como é que foi a experiência de escrever esse livro. Foi uma experiência de vida muito interessante, porque só conhecer a dona Herta já é uma grande experiência pelo trajeto, pela vida que ela teve, pelas tragédias que aconteceram na sua vida desde muito pequena, desde muito nova. Mas mais interessante do que escrever o livro, eu acho que é o livro em si e a mensagem que ele transmite para as pessoas que forem ler e conhecer a história da dona Herta. É uma história de vida interessante, exemplar. A dona Herta perdeu toda a família durante a guerra, os pais, os irmãos, passou por 3 campos de concentração, veio sozinha para o Brasil e reconstruiu a sua vida a partir do nada, chegando num país sem conhecer o idioma, sem conhecer ninguém. Ela reconstruiu, teve a capacidade de reconstruir a sua vida a partir, vamos dizer assim, do zero. Ela sozinha teve essa grandeza de enfrentar a vida e reconstruir a sua própria vida. Eu acho que o mais interessante é essa imagem, essa mensagem que o livro passa para o leitor. Você já conhecia a dona Herta? Como é que vocês chegaram nessa ideia de escrever esse livro? Não, nós não nos conhecíamos. Foi através de um amigo de infância, o Luiz Gustavo Guilhermano, que conhecia os filhos da dona Herta e sabia do interesse deles e da família de escrever esse livro. Como ele me conhecia também, ele uniu as duas coisas, né? Indicou meu nome, nós conversamos e eu conheci a dona Herta e escrevi. Aceitei escrever o livro pela qualidade, pela grandiosidade da história dela. Como é que foi o processo de escrever esse livro? Você foi rápido, foi uma coisa demorada? Como é que foi o processo com a dona Herta, lhe contando a história e você escrevendo o livro? Nós convivemos, a dona Herta e eu, durante um ano, conversando, às vezes entrevistas gravadas, às vezes uma conversa simplesmente informal, né, para conhecer bem a dona Herta, até o ritmo de voz, de fala dela, já que eu pretendia utilizar um formato de romance para o livro. E foi assim, eu fui escrevendo, depois que a história esteve pronta, eu li para ela e para os filhos capítulo por capítulo, fomos ajustando, acertando. Esse trabalho demorou um ano mais ou menos, de conversa e do processo de construção do livro, da história. É o seu primeiro livro? Esse é o 12º livro. Na verdade, ele não foi publicado como 12º, né? Esse aqui é uma reedição ampliada, mas eu tenho 12 livros publicados contando com esse. Eu ouvi dizer que todos os 3.000 exemplares da primeira edição foram vendidos, é isso mesmo? Sim, essa é a segunda edição. A primeira edição foi publicada em 2002 e essa é a segunda edição do livro. E me diz uma coisa, Taylor, esse assunto é um assunto que mexe muito com a gente. É um assunto que é uma história universal, na verdade, muito relacionada com a comunidade judaica, sem dúvida, mas é uma história de luta, de perseverança. Como isso te marcou? Como isso te mudou? Como isso mexeu contigo, essa história? É uma história que sempre faz a gente pensar na vida de uma forma diferente, né? A gente tomando conhecimento, como eu tomei, da história da dona Herta, que é uma história de perda e de reconstrução, a gente acaba achando que os nossos problemas sempre são problemas pequenos perto do dela, né? Então, perto dos problemas que ela teve e que superou. Então, a grande experiência de vida que eu tive, e acho que o leitor também vai ter, é aquela de que a gente não tem muito do que reclamar, às vezes, quando reclama do dia a dia. Ela teve problemas muito piores, né? Teve verdadeiras tragédias na sua vida e soube superar. Que bacana, uma história muito bonita mesmo. Me diga uma coisa, a edição nova, ela é exatamente igual à edição antiga? Ela tem alguns acréscimos? Como é que funciona? A nova edição ela tem 2 capítulos que foram acrescentados ao final
e a parte do livro propriamente dita, ela não tem alteração nenhuma, né? É a mesma história, o mesmo formato, as mesmas informações da primeira edição. Só tem 2 capítulos que foram acrescentados, que são fatos ocorridos a partir do primeiro livro, como o reencontro da Dona Herta como uma amiga que ela não via desde que terminou a guerra, e o reencontro com a família que veio para o Brasil com ela e que chegou com ela no Rio de Janeiro, e a partir da chegada nunca mais tinham se visto. Então fala desses reencontros, né, ocorridos a partir do livro, e tem um capítulo muito especial, muito interessante, que fecha esta segunda edição, que é um depoimento dos filhos, o Mário Spir e o Lúcio Spir, que viajaram com a Dona Herta para a Europa, e numa viagem que ela, pela primeira vez, se manifestou com vontade de visitar os campos por onde ela havia estado. E a cidade natal dela também, que um lugar onde ela nunca tinha pensado e se disponibilizado a visitar. Então, depois do livro, eles fizeram essa viagem e acompanhados dos filhos, e tem um depoimento muito interessante, fechando essa segunda edição, dos filhos narrando esse fato. Pô, isso aí dá um fechamento maravilhoso. Por último, Taylor, eu gostaria que você comunicasse aos nossos telespectadores onde comprar o livro, onde procurar, como é que o pessoal faz para comprar esse livro? O livro ele está sendo vendido em toda a rede Saraiva de livrarias, e certamente estará nas outras. Cultura sempre é uma livraria que disponibiliza livros, lançamentos, e pela internet é sempre muito fácil também de comprar. Mas Saraiva e Cultura certamente se encontra. Coisa boa, fica a dica para os nossos telespectadores, que é um livro, uma história que diz respeito a todos nós. Obrigado, Taylor. Obrigado. Estamos agora com Lúcio Spir, filho da Dona Herta Spir, que é personagem do livro cuja sessão de autógrafo estamos cobrindo. Lúcio, primeiro seja bem-vindo ao programa Bregas na TV. Muito obrigado, é uma honra poder participar. Lúcio, como é que você, como filho da Dona Herta, sente essa ocasião da segunda edição do livro sendo lançado? Como é que você sente tudo isso aí? Olha, a gente sente nós nos sentimos muito confortáveis assim de saber que a história da minha mãe, até hoje, mais de 70 anos, né, que se passaram, que está sendo divulgado, e as pessoas vêm e querem saber o que aconteceu. E não conseguem entender como é que há tão pouco tempo atrás se pôde realizar, concretizar como política de Estado uma matança de tantos milhões de pessoas. E o pior é que não eram opositores, eram pessoas que, porque nasceram daquele jeito, judeus, que foram assassinados. Às vezes as pessoas misturam com o tratamento de oposição. Os judeus na Alemanha não eram oposição a Hitler. Eles não tinham nada a ver com Hitler. Eles simplesmente nasceram judeus e, pelo que eles nasceram, passaram por isso. Lúcio, eu imagino que na elaboração desse livro, vocês, tu e o Mário, devem ter tido muita participação. Gostaria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Nós participamos em todas as fases do livro. O Taylor acabou sendo um amigo da família, ele, a Rosane, e o Taylor conseguiu captar toda a história da minha mãe e colocar no livro de uma forma tão realista, com todos os detalhes, e nós participamos em todos os momentos, e para nós foi uma felicidade ter encontrado o Taylor com toda a sensibilidade que ele tem e colocar isso num livro que as pessoas que leem se emocionam e conseguem viver junto com a minha mãe esses momentos que ela passou nesses 6 anos na guerra, na Segunda Guerra, em todos esses campos que ela teve. Eu soube que há poucos anos atrás vocês tu e o Mário foram junto conhecer os campos com ela. Eu imagino que a sensação de vocês estando com a mãe de vocês, nos lugares que ela teve, eu imagino que é uma lição de vida para vocês naquele instante. Foi super interessante que nós fomos em todos os campos, visitamos, fizemos todo o roteiro que ela passou, e por incrível que pareça, quem mais sofreu nessa viagem foi o meu irmão e eu, porque a gente não conseguia entender como é que isso aconteceu. Ela viu com muita naturalidade
até o campo em Auschwitz, ela sentou lá naquelas camas que eles estavam com uma certa naturalidade, mas nós, o meu irmão e eu, com muita, assim, um sentimento de revolta, e afinal nós perdemos toda a nossa família, a gente não conheceu os tios, avós, e foi uma viagem que para ela foi uma volta à cidade natal dela, e para nós, meu irmão e eu, foi algo assim que a gente... de um sofrimento grande foi toda essa viagem. Aproveitando o gancho disso, Lúcio, você falou agora do seu sofrimento, teu e do Mário, do seu irmão, estando nos campos, vendo tudo que aconteceu. Muita gente fala dos sofrimentos dos sobreviventes do Holocausto, mas e as gerações que vieram depois? Os filhos, netos, primeira, segunda, terceira geração. Como é que isso foi para vocês? Como é que você sente isso em relação ao neto de vocês? Houve consequências? A questão toda do Holocausto, dessas grandes sofrimentos que as pessoas passam, não só das sobreviventes do Holocausto, como sobreviventes de qualquer agressão e acidentes também catastróficos, isso passa por gerações. A minha mãe, desde pequeno, sempre falava sobre o sofrimento que ela passou na guerra e as injustiças. Isso marcou a minha vida. E eu também passei isso para meus filhos, e os meus filhos devem passar para os filhos deles. Então, o que aconteceu historicamente no Holocausto não fica só naquelas pessoas que viveram. Isso se alastra através das gerações, é transgeracional. Eu acredito que... até um pouco mais do que uma tragédia normal, porque a tragédia do Holocausto ela tem a ver com preconceito, tem a ver com não aceitação do próximo. Eu imagino, todos nós somos descendentes de sobreviventes do Holocausto de alguma forma, eu acredito que o trauma é até um pouco maior. Além do trauma do medo de uma coisa desse tipo voltar a acontecer, até a questão até de a pessoa ser aceita, o receio de um preconceito, que infelizmente ainda existe de alguma forma, e eu acho que talvez no caso do Holocausto seja até um pouco maior do que em outras tragédias. Não sei o que você acha. Não, é maior, mas infelizmente essa semana a gente está tendo contato com o Holocausto, em menor, mas também não deixa de ser Holocausto, na Síria, onde mataram muitas pessoas, mulheres, crianças, indiscriminadamente. Mesmo aconteceu há pouco tempo no Egito, onde assassinaram centenas ou pode ser até milhares de pessoas e crianças indiscriminadamente. Então isso está acontecendo e continua acontecendo hoje em dia. Na África também existe. E nós temos que ter bem presente, não esquecer que temos que ter uma posição. Isso eu acho importante, não só individualmente, como politicamente. Nós, a congregação, até o governo, acho que teria que ter uma posição do que está acontecendo hoje no mundo inteiro. Mas lhe pergunto, voltando um pouquinho nessa questão do preconceito, você acredita que as novas gerações também sentem essa questão do preconceito com elas, esse receio disso voltar a se repetir, alguma coisa do tipo do Holocausto? Não, eu acho que daí teria que se ver ao nível cultural. Se a gente pensar aqui em termos de Brasil, da nossa história cultural, eu acho que isso para nós é muito difícil. Mas se a gente pensar, mesmo em Israel, nos palestinos ou nos israelenses, o ódio que se criou em nessas guerras, nas pessoas que morreram, se a gente pensar na África, o ódio que existe em termos culturais, nós do Brasil é mais difícil, mas eu acredito que isso está acontecendo e está se repetindo. Lúcio, uma satisfação falar com você. É um prazer poder conversar com vocês e estou à disposição e agradeço o espaço aberto aqui para nós. Obrigado, daqui a pouco a gente volta. Hebraica News na TV tem a satisfação de conversar com Mário Speer, filho da Dona Herta, que é o personagem dessa história toda. Mário, como é que você se sente nessa ocasião tão especial? Olha, eu me sinto muito gratificado, que eu percebo que esse livro aí está atingindo um público além daquele que nós imaginávamos. Tem, evidentemente, muita gente da comunidade, mas muitos de fora da comunidade. Isso nos traz uma satisfação realmente muito grande, porque o nosso interesse é a divulgação dessa história que não é só nossa, mas é de todo um povo, nossos parentes, nosso povo que passou por tudo isso. E
E é uma questão, estava falando com a sua mãe antes, é uma questão, ela é uma heroína. Ela venceu, ela sofreu uma coisa que muita gente talvez não aguentasse, ela aguentou e refez a vida. É uma pessoa feliz, uma pessoa, você vê que é uma pessoa com um semblante gostoso. E esse é um motivo de orgulho, né? E uma coisa muito interessante que nós percebemos, e quem conhece ela também, ela não carrega ódios. Ela carrega tristeza da perda, mas não alimenta ódios. Isso é muito bom. Seguramente isso faz com que ela passe pela vida, por isso tudo que ela viveu de uma forma bem boa. Me diz uma coisa, eu fiquei sabendo que alguns anos atrás, tu e o Lúcio foram junto com a sua mãe, Dona Herta, nos campos de concentração onde ela esteve. Como é que foi a sensação? Como é que foi isso tudo? Olha, foi uma das experiências mais enriquecedoras e muito emocionante. Nós fizemos todo o trajeto que ela fez, desde a cidade que ela nasceu até a Suécia, onde ela se recuperou. Passando por todos os campos de concentração, pelo gueto, onde ela ficou confinada. E foi tudo muito emocionante. Só para passar um episódio aqui para vocês, quando visitávamos Auschwitz, eles nos colocaram à disposição um guia e que nos acompanhou por toda a visita. E no momento que ela entrou num daqueles barracões que tinham aquelas prateleiras onde acomodavam 8 pessoas deitadas lado a lado, ela sentou numa prateleira e falou: agora estou no meu quarto. Isso foi muito emocionante. Até me emociona só de lembrar. Ela estava naquele lugar onde ela passou tantas dificuldades, encarando aquilo com naturalidade, sem ódios, com a tristeza da perda da família toda, mas de uma forma muito positiva. Foi realmente muito boa aquela ida. Fomos os 3, ela com os 2 filhos. E foi muito bom para ela e para nós, muito bom também. Isso é um tema que acaba entrando, né? Ela é a sobrevivente, mas e as novas gerações? Vocês, seus filhos, netos, como é que isso atinge? Ela é um exemplo de superação, mas também é uma testemunha de uma história que aconteceu não muito tempo atrás. Quando ela se apresenta nas escolas, nós vamos, o grupo todo, o autor, nós vamos, quem fez o pós-fácio do livro, Guilhermano, as crianças ficam muito entusiasmadas e eu sempre digo: olha, vocês aqui estão vendo um personagem da história, que nem se o Pedro Álvares Cabral viesse aqui e vocês perguntassem tudo o que correu para ele, como foi. Mas eu também lembro que a história dela, essa tragédia que foi o Holocausto, não é única. E aí eu faço questão de relembrar outros episódios de holocaustos que ocorreram com os índios, com os negros e com outros povos, os armênios, por exemplo, me lembro agora. Então é uma história que é um exemplo de situações históricas que não devem se repetir. Bom, excelente lembrança. Eu até me veio uma coisa à cabeça agora, conversando com você, que a história da Dona Herta é uma história linda, de final lindo, uma história muito triste, mas na verdade ela está de parabéns, vocês também, mas não só ela, todas as pessoas que tiveram histórias parecidas com ela, e são muitas pessoas, e eu acho que esse programa ele pode servir de uma homenagem para a Dona Herta e para as pessoas que tiveram essa história. Eu acho que fica bonito, né? Sem dúvida. A única diferença é que a dela está sendo divulgada, mas seguramente tantos que agora devem estar nos ouvindo têm histórias ou conhecem situações dramáticas e que merecem todo o respeito. Mário, uma satisfação falar com você. Meus parabéns pela sua mãe e pelo trabalho que vocês tiveram junto nisso aí, que eu sei disso. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado mesmo. E Brecança TV continua. Vamos falar com a Dona Herta Speer, que é a personagem, a pessoa real por trás da história. Vai nos falar um pouquinho sobre como foi esse processo, como foi tudo que aconteceu com ela. Dona Herta, satisfação estar com a senhora. Me conte um pouquinho como é que a senhora se sente nesse novo lançamento do livro, da sua história. Estou muito orgulhosa até. Muito bacana, não é? Assinar os meus livros. Muito bom.
deixa eu lhe perguntar, você passou por quantos campos de concentração a senhora passou? Três. Quantos anos isso durou a senhora nos campos de concentração? 5 anos. 5 anos. 5 anos. 5 anos nos campos de concentração. Eu vou lhe fazer uma pergunta boba, mas eu sou obrigado a fazer. Como é que a senhora sobreviveu 5 anos naquele inferno? Eu perdi toda a minha família e fiquei sozinho no mundo. E depois fiquei lá 5 anos ainda no campo de concentração. Eu imagino que a força que a senhora tem... Eu era jovem, né? Tinha 20 anos, vamos dizer. Mas a juventude, dona Herta, explica uma parte. A força interior da senhora é que explica ter sobrevivido a esse horror e conseguir refazer uma vida. Isso aí, dona Herta... Não foi fácil, não. Mas eu sobrevivi e agora eu estou feliz porque eu tenho 2 filhos maravilhosos, tenho 3 netos, uma família bonita. Venci. Com certeza venceu, dona Herta, com certeza. Me diga uma coisa, dona Herta. O Taylor me contou agora, contou para os nossos espectadores, que a senhora andou visitando os campos onde a senhora esteve antes com seus filhos. Eu imagino que foi uma experiência forte e, de certa forma, um alívio, eu não sei. Como é que a senhora se sentiu com isso? Meus filhos queriam ver isso. Para eles foi muito interessante que Mai passou, não é? Dona Herta, uma satisfação falar com a senhora. Meus parabéns pelo livro, pela sua história, pela força de vida. E olha, que sirva de lição para todos nós. As dificuldades que todos nós temos na vida. Alguém que passou por tanto, não é a única pessoa, claro, mas é alguém que passou por um sofrimento muito grande e venceu na vida, refez a sua vida. E olha, isso é uma lição de vida maravilhosa. Obrigado, dona Herta. Suas despedidas. Muito obrigada pelo tudo. Nós que agradecemos, dona Herta. Obrigado. Hebraica News TV continua. It was a beautiful Shabbos day. I walked outside to see my 5-year-old doing what he loves most, playing in the dirt. My son and I had developed a custom. He and I went to shul each Shabbos for mincha, the afternoon service. We held hands and walked together. He sat next to me and pretended to pray. I couldn't help but hug him every free chance I got. It was awesome. I said, Daddy is leaving to shul in 20 minutes. If you want to come, you have to get cleaned up. He said, okay, Daddy. So I went back inside. 5 minutes later, he was in the exact same spot. I said, honey, I'm leaving to shul in 15 minutes. If you want to come, you have to get clean. He said, sure, Daddy. 10 minutes later, same exchange. 5 minutes later, same exchange. 4.5 minutes later, he comes bolting into the house and makes a beeline for the kitchen sink. I was fully dressed and already at the front door. He said, wait up, I'm coming. I said, no, you can't. He said, yes, I can. I said, sorry, honey, it's gonna take too long for you to get ready. He said, but I wanna come. I said, sorry, at this point, you don't have enough time to clean yourself. He stopped, holding back tears, looked at me and said, fine, so you clean me. Checkmate. I looked at my son, who was holding back tears, and something hit me. I'm his father, and part of being a parent is knowing what your child wants and what he can and can't do about it. It's understanding them in a way that few others could. My son was saying to me, you're my dad. You know I can't stop playing in the dirt. I'm 5. I really tried, but I'm too little to do it all myself. But since you're my dad, you know that deep down I want to come with you. I want to pull myself away earlier. And if you love me, you're not going to just stick to your rules and walk away. You're going to do everything in your power to help me do what I deep down know is right. You'll clean me so that we can go together. You know, deep down, each of us want a connection with the infinite. We really do.
We spend most of our time running around through life, busy with buying and selling, enjoying everything the world has to offer. And with all that fun, there's a feeling that we get that's even greater. We can't describe it, but we've all felt it. It's a connection to something more, to something deeper, something more meaningful. All of us want to walk with God, to hold His hand, to feel His embrace. But too often life gets in the way. There's too much to do, too many things to indulge in, too many distractions to create that real relationship. And we enter into the high holidays and God says, this is a great time to connect, to introspect, and to create that real relationship, to clean up so that we can walk to shul together. And we say, sure, Daddy. And we try, but we don't feel clean enough. We still feel like we're in the dirt. So Yom Kippur comes, and we're sure we're gonna get clean then. We're gonna ask for forgiveness. We're gonna change, we're gonna grow. And yet deep down we feel like we're just not good enough. We're not holy enough. We're not clean enough. We're not worthy enough. We realize that we can't fully clean ourselves. It's at this point that we turn to God and say, I've done what I could. You're my dad. You know me. You know how much I really believe in you. You know how much I really want this. I want to emulate you. I want to feel your love. But I'm a human being and I can't clean myself. But you're my Father, so you clean me. Yom Kippur is when we get to that point of truth, of clarity, of depth. That point when we realize how much He loves us, how much He wants to have the relationship with us, how much He wants us to look Him in the eye and say, clean me. And if we mean it, if we're not just saying it because of guilt and fear, if we're not just going through the motions, if we mean it, then God turns to us and says, of course I'll clean you and make you as white as snow. Yom Kippur is a day in which we get rid of all the physical distractions for one reason, to get to this point of clarity, of truth, of realness, of awareness that what we deep down want is to connect to our infinite Father. And when we get there, we realize that He wants the same. He wants more than anything for us to walk together as well.